Eles são tão americanos quanto beisebol, torta de maçã e hot dogs. Só que esses não correm a 300 por hora. Estou falando de hot rods. Desde que esses carros surgiram na cidade, muita gente anda fazendo cara feia e correndo para esconder as filhas. Bom, mas querem saber? Essas máquinas vieram para ficar. Os hot rods surgiram no final dos anos 10 e início dos anos 20. Foi quando adolescentes em busca de emoção começaram a modificar os modelos T dos pais com um único objetivo: velocidade. Ah, e para conquistar as garotas. Quando Henry Ford inventou o modelo T e o modelo A, jamais poderia imaginar que não estava apenas revolucionando a indústria automobilística. Estava também criando uma fonte de diversão para os adolescentes. Na época, hot rods eram chamados de go jobs ou hop-ups. Mas por fim, o termo hot rod entrou em cena. Até hoje, ninguém sabe ao certo como surgiu. Muitos acham que é uma variação de hot roadster. Normalmente, um hot rod é um carro antigo que foi modificado para melhorar a aparência e, em especial, a velocidade. Tudo começou no sul da Califórnia, onde um grupo de jovens construiu carros de corrida super rápidos e aerodinâmicos, trabalhando basicamente com peças de ferro velho. Eles preferiam modelos T como este, porque eram baratos, abundantes e leves. Eu vou mostrar como faziam para modificar esses carros. A montagem de um hot rod normalmente era assim. Primeiro, todas as partes desnecessárias eram retiradas. Paralamas, pisos laterais, ornamentos, até mesmo o para-brisas, para redução máxima de peso e aerodinâmica. Em seguida, para o carro ficar inclinado para a frente, colocavam-se pneus traseiros grandes. Isso aumentava a relação de marchas para alta velocidade, enquanto pneus menores na frente rebaixavam o carro para diminuir a resistência do ar. Os garotos estavam no paraíso automobilístico. Então, em 1932, as coisas mudaram com a chegada do motor Ford Flathead V8. Produzidos aos milhões, eles também eram baratos e abundantes. Os Flatheads tinham as válvulas de entrada e de saída dentro do bloco de cilindros. O motor produzia 65 cavalos e era equipado com um único carburador. Seu design permitia alterações fáceis e praticamente ilimitadas. Por melhor que fosse o V8 para sua época, ninguém abandonou a busca pelo carro mais veloz. Para aumentar a potência, o silencioso era removido, os canos de escapamento endireitados e carburadores múltiplos eram colocados. Com isso, a velocidade original era dobrada, produzindo um motor que atingia facilmente 160 km por hora. As corridas de rua estavam no auge e agora os fãs de hot rods enfrentavam um novo problema: a polícia. Essa nova ameaça fez com que os jovens deixassem as estradas para correr em leitos de lagos secos onde não eram incomodados. O mais popular era o Lago Merock, um local perigoso a 160 quilômetros de Los Angeles, onde atualmente fica a base da Força Aérea de Edwards. Apesar do perigo, esse tipo de corrida se tornou tão popular que as pistas de 2.400 metros do sul da Califórnia não eram mais suficientes. Em 1935, os corredores foram para as salinas de Bonneville, no sul de Utah. Um dos pilotos mais famosos da época era Alex Exidias. E 21 quilômetros de reta permitiam que os corredores atingissem velocidades muito além de seus maiores sonhos. Em 1937, Wally Parks criou a Associação de Cronometragem do Sul da Califórnia, SCTA. Ela estabeleceu regras e classificações para o esporte. Com isso, os pilotos tinham suas marcas oficializadas e mais motivos para se exibirem. Garotas, é desse tipo de rapazes que suas mães mandam ficarem longe. Mas justamente quando essa loucura estava no auge, tudo foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial. Os rapazes foram servir à pátria e deixaram os carros tomando pó na garagem, ou pior ainda, nas mãos do irmão mais novo. Mas quando os irmãos mais velhos voltaram para casa, tudo tinha mudado e os hot rods iriam sofrer uma revolução. Após a Segunda Guerra, os hot rods tornaram-se moda nos Estados Unidos. Os homens voltaram com dinheiro da guerra e gastavam cada vez mais nessa diversão. Ansiosos para correr novamente, eles descobriram um objeto de guerra perfeito para utilizar nas corridas: tanques de combustível dos caças da Força Aérea.
Bill Burke criou uma verdadeira mania. Em pouco tempo, fãs de hot rods em toda parte estavam transformando essas peças baratas em carros velozes. Um dos primeiros a adotar o novo veículo foi Alex Exidias. Alex já era um piloto conhecido. Nos campeonatos nacionais de Bonneville, em 1949 e 1950, Alex e seu parceiro Dan Berchler eram invencíveis. Eles atingiram a marca de 310 km por hora em 1949 e quase 340 em 1950. Agora, eles iriam tentar a sorte com um belly tank. Em 1951, Alex construiu seu belly tank, o So Call Special. Tinha cobertura em forma de bolha e motor flathead V8 de 2.500 centímetros cúbicos. Ele não perdeu tempo para correr com um novo carro e inscreveu-se no campeonato de 1952 confiante como sempre. Alex estava lá para ganhar, assim como seu concorrente Ray Brown. O Hemi tem uma câmara de combustão hemisférica que não era tão limitada como no Ford Flathead. O Flathead não respirava muito bem, enquanto a válvula hemisférica fazia isso com facilidade. Para os corredores, isso significava maior velocidade. Mas o V8 de Alex não foi páreo para o Hemi. Brown venceu a última corrida com uma velocidade média de 317 km por hora. Alex foi apenas 3 km por hora mais lento. Nada mal para um carro feito com peças de um avião da Segunda Guerra. A seguir, 40 anos após a corrida histórica, Alex Exidias procura seu belly tank So Call Speed. E quando o encontra, ele o reconstrói. O pós-guerra foi o melhor momento para os hot rods. Streamliners e Lancaster eram os melhores carros de corrida e novos tipos surgiam a cada dia. As disputas em Bonneville estavam no auge. Mas um dos pilotos mais conhecidos decidiu abandonar tudo. Alex Exidias parou de correr após a morte de um amigo em um acidente. Alex vendeu seu famoso belly tank So Call Special e se aposentou. Mas para um piloto de primeira como Alex Exidias, a aposentadoria não o satisfez. 40 anos depois, em 1994, o restaurador e colecionador de carros antigos Bruce Meyer fez a Alex uma proposta que ele não poderia recusar. Mas Bruce estava determinado. Ele entrou em contato com o proprietário e marcou um encontro para examinar o famoso belly tank de 1952. O carro tinha ficado durante anos em um depósito na Califórnia. O acordo foi feito. O carro foi levado para a garagem do restaurador de carros Pete Chaporis. A restauração iria durar um ano. Pete e seus mecânicos tiveram muito trabalho. A primeira coisa que fizeram foi consertar o eixo danificado. Em seguida, a soldagem de várias peças restauradas. Os difusores foram os únicos itens do carro que precisaram ser refeitos em vez de restaurados. Depois, o nariz, a cauda e o capô. Durante a restauração, Alex acompanha orgulhoso o progresso. Uma das últimas coisas a ser restaurada foi a cobertura. Em seguida, os retoques finais. E o carro está quase pronto. Finalmente, a pintura, com o famoso número 28 de volta ao lugar em que deve estar. Quando o carro foi apresentado no Museu Automotivo Peterson, fãs de hot rods ficaram impressionados. O que antes era velho, voltou a ser novo. And for me, having restored cars for the last, 20 or 30 years, this was like the best. We're just so delighted that Bruce had this car restored, and it's just beautiful. It's the best way I can put it. I'm really proud of it. Ele pode ter o formato do belly tank original, mas não é movimentado pelo bom e velho Flathead V8. Vamos dar uma olhada dentro dessa máquina. O motor é um Ecotec, todo de alumínio, duplo comando de válvula, 2 litros, 4 cilindros com compressor. Em 2004, esses motores eram muito populares em corridas drag. Ele tem 300 cavalos e atinge a velocidade de 320 km por hora. O carro também tem suspensão de Fórmula Ford 2000, usada exclusivamente nessa categoria. Também tem um redutor para deixar mais lenta a resposta da direção.
Correndo nas planícies de sal, a última coisa que se quer é uma direção sensível. Essa história teve o auge nos anos 50. Os Hot Rods começaram a aparecer em revistas de circulação nacional e em corridas organizadas de drags. In the late 40s and early 1950s, hot rodders were not seen in the greatest light. All the ink in the newspaper was anti-hot rod. Well, the movie industry glommed onto this really quick, and they created a series of B movies, essentially depicting hot rodders as juvenile delinquents. Os anos 50 também viram uma nova tendência na fabricação de hot rods com a invenção do T-Bucket, um modelo T com 4 lugares modificado. O carro era encurtado para ficar com 2 lugares e de cabeça para baixo parecia um balde. O mais conhecido T-Bucket dos anos 50 aparecia no seriado 77 Sunset Strip. Com uma pintura sem igual, ele deu destaque a todos os outros T-Buckets. Esse hot rod radical ficou conhecido como Cookie Car por causa do personagem principal do seriado Ed Cook Burns. Todos os adolescentes americanos queriam ter um carro igual. O famoso Cookie Car foi criação de um garoto de 18 anos do sul da Califórnia chamado Norm Grabowski. Norm não perdeu tempo. Primeiro comprou um Ford modelo A 1931 com motor V8 e trocou a carenagem do A por uma do modelo 22T. Em seguida pôs a carroceria de uma picape modelo A. Depois modificou o eixo dianteiro criando o chamado estilo suicida. A modificação era puramente estética e foi prontamente aprovada pelos fãs de Hot Rods porque nunca tinha sido feita antes. Norm também fez um uso inovador de uma lembrança de parque de diversões. A bola do câmbio foi comprada em uma loja de lembranças da Disneylândia. Quando o carro foi terminado, tornou-se uma verdadeira atração. Certa noite, Norm e um colega estavam reunidos com outros fãs de Hot Rods e uma foto tirada por um fotógrafo local apareceu na revista Life. A foto tornou-se amplamente conhecida. Norm começou a receber ofertas de vários estúdios para alugar o carro para o cinema e a TV. Mas pouco tempo depois, um dublê bateu o carro em um poste. Norm ficou furioso, mas o estúdio pagaria pelos reparos. Assim, ele decidiu fazer algumas modificações. Graças à atenção e à publicidade recebidas, o carro foi notado pelos produtores de 77 Sunset Strip. O destino de Norm estava selado. O Cookie Car apareceu ao longo de toda a série. Ele também inspirou muitos imitadores. Um deles, o astro da TV, Tommy Ivo. O carro é demais, mas não posso dizer o mesmo do dono. Uau! Esse tipo de hot rod também estimulou pessoas comuns a tentarem construir a máquina de seus sonhos. Naquela época era possível comprar um kit completo para hot rod por apenas $249. Incrível! Os tempos mudaram, mas a popularidade dos carros, não. A seguir, descubra por que os anos 60 foram uma década cruel para os hot rods e como foi dado o troco. Eles são alguns dos veículos mais quentes, carros que foram modificados e especialmente preparados para correr. Os hot rods, que já foram utilizados por adolescentes rebeldes em busca de emoções baratas, atualmente são objetos de veneração dos fãs de carros. Vamos conhecer a rica história dessas máquinas envenenadas. Dos antigos Roadsters dos anos 20 aos Lakesters dos anos 40 e 50. Chegando aos Rat Rods dos dias atuais. Vamos conhecer o coupé de Milner, o hot rod que se tornou famoso no filme American Graffiti. Também vamos construir um hot rod desde o início. Venham comigo rasgar a estrada em algumas das mais rápidas, mais quentes e emocionantes máquinas da história. Hot Rods.